Está preocupado com o quê, irmãos? A nossa preocupação, a nossa ansiedade não vai mudar nada o que tem que para acontecer. Não adianta nós ficarmos preocupados. Não adianta, irmãos, passar a noite sem dormir. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos fazer nada. Mas a partir do momento ao qual nós cremos no Senhor, aí Ele vai fazer algo, vai mudar a situação. Nós temos que crer, igreja. Nós temos que acreditar, porque o Senhor, Ele veio para mudar. Ele veio para quebrar maldição. Ele veio para transformar vidas. Ele veio para levantar. Ele veio para restaurar. É Ele que pode fazer alguma coisa. E a palavra do Senhor nos diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Não deixe de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Aqui fala, irmãos, que Deus, o Todo-Poderoso, amou a humanidade de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo que aquele crê não venha perecer, mas que tenha vida eterna. E nesta noite, irmãos, eu quero falar para a igreja que crer é diferente de acreditar. Quando muitas das vezes muitos falam, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus, irmãos, é falar que acredita num Deus. Mas agora você crê num Deus. Você crê que por mais que uma situação a qual você esteja vendo, irmãos, que muitas das vezes tem fugido do nosso controle, mas nós cremos que tem um Deus que pode mudar essa situação. Então o crer é diferente de acreditar. Porque eu creio gera uma fé dentro de nós. Eu creio que por mais que essa situação esteja difícil, ela vai mudar. Porque tem um Deus que peleja em meu favor. Agora muitos falam, eu acredito. E o que Deus quer chamar a minha, a tua atenção nesta noite, irmãos, é a nossa fé. É o nosso crer no Senhor. Porque Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho único por amor a nós. E qual que é o papel da igreja? Como que a igreja está se comportando diante do Senhor? Porque Ele nos amou e nós temos o amado da maneira que Ele merece. Nós temos dado ao Senhor a honra e a glória que Ele merece, porque Ele nos amou. Ele nos amou de uma tal maneira, como nós lemos aqui, irmãos, que deu o seu Filho por amor a nós. Agora, como muitos têm se comportado diante do Senhor? Porque o Senhor, Ele fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então nós temos que ter a aparência do Senhor e ser igual ao Senhor. Nós temos que andar como Ele andou. Nós temos que acreditar, irmãos, no que Ele deixou para mim e para você. Ele foi, mas Ele deixou o ensinamento a qual eu e você temos que seguir. Só que o que tem acontecido com a humanidade, irmãos? Porque quando Deus criou o homem, a única criação de Deus que Ele colocou às suas próprias mãos foi o homem. Porque o Senhor, Ele sempre criou as coisas no falar, irmãos. Bastava uma palavra e tudo começava a ter vida. Mas o homem, o Senhor desceu do seu trono. Ele desceu na terra. Ele pegou com as suas próprias mãos o barro e formou o homem. Então o Senhor deu vida ao homem. Para quê? Para que o adorasse, irmãos. Para que tivesse Ele como único Deus. Mas o que aconteceu com a humanidade? A humanidade começava a se perder no meio do caminho. A adoração que era para entregar a Deus, eles começavam a entregar as outras coisas, as outras preocupações. Colocava no lugar de Deus, irmãos, outras coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Então aqui nessa noite nós entendemos que o crer é diferente do eu acredito. Porque quantas coisas foi acontecendo até que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Então Deus se arrependeu de ter criado, irmãos, a sua melhor criação, que foi o homem. Ele se arrependeu de ter feito aquela homem a qual Ele criou a sua imagem e sua semelhança. Ele se arrependeu.
Porque o homem, irmãos, estava andando conforme a tua vontade. E nós não podemos andar conforme nós queremos. Nós não podemos fazer a nossa vontade. Porque a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! E Deus quis destruir a sua melhor criação, que foi o homem, a qual ele fez com as suas próprias mãos, irmãos, por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. Porque nós tínhamos tudo, mas o pecado entrou no mundo. Aleluias, e os homens começaram a olhar mais para os seus desejos, para as suas vontades, esquecendo da vontade, do querer de Deus, esquecendo de olhar para o Criador, esquecendo de olhar para aquele que tudo pode fazer na minha e na tua vida, irmãos. Tirando o foco de quem é para ser adorado, tirando o foco de quem é para ser exaltado. O único que é digno de toda a honra e toda a glória é o Senhor, irmãos. O Criador dos céus e da terra. É Ele que nos amou de uma tal maneira. E como que nós temos se comportado diante do Senhor? Como que está a minha e a tua vida, irmãos? Quantas das vezes nós falamos diante de uma situação a qual se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, eu não sei, alguma situação que se levanta contra a tua vida. E muitos dos irmãos falam, crê que o Senhor vai fazer, crê que vai mudar, crê que o Senhor vai entrar com providência. E muitas das vezes nos falta essa fé para crer. Mas aqui a palavra fala, se crê. Aleluias. Porque Ele amou e deu o seu Filho. E todos que crê no Senhor terá a vida eterna. Então é diferente, irmãos. O alvo da igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser a salvação. Não tem como, irmãos, nós buscamos bens materiais, nós buscar os nossos próprios prazeres, não tem como. A salvação ainda tem que ser prioridade, porque tudo aqui vai ficar, tudo passará, mas o Senhor, Ele não tardará. Ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos ficar, irmãos, perdidos com as coisas deste mundo. É tanta preocupação, é tanto medo, é tantos anseios, é tantos problemas que nós temos colocado no lugar do nosso Senhor em nossos corações. Olha o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Olha o que o Senhor fez. Ele te criou para ser imagem e semelhança dEle. Está preocupado com o que, irmãos? A nossa preocupação, a nossa ansiedade não vai mudar nada. O que tem que para acontecer. Não adianta nós ficarmos preocupados. Não adianta, irmãos, passar a noite sem dormir. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos fazer nada. Mas a partir do momento ao qual nós cremos no Senhor, aí Ele vai fazer algo, vai mudar a situação. Nós temos que crer, igreja. Nós temos que acreditar, porque o Senhor, Ele veio para mudar. Ele veio para quebrar maldição. Ele veio para transformar vidas. Ele veio para levantar. Ele veio para restaurar. É Ele que pode fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós temos esperado de pessoas. Muitas das vezes nós temos falado para pessoas aquilo que só o Senhor pode fazer. Por mim e por você. Nós vemos um amor tão grande. Nós vemos que Ele saiu do seu trono de glória para vir criar eu e você. Nos dá um fôlego de vida, nos fazer imagem e semelhança dEle, irmãos. E assim o Senhor nos levantou para adorar o teu santo nome. Assim o Senhor nos colocou de pé, irmãos, para ser o seu povo, tu Israel, a nação do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, mas o povo que queria fazer somente a tua vontade. E onde que Jesus ficou? Onde que Deus está ficando? Qual é a parte que o Senhor tem tomado aí no seu coração? Com quem você tem se preocupado tanto que tem roubado a parte do Senhor aí no teu coração, a parte da adoração? Louvado seja Deus. Não cabe a mim a você mudar nada, irmãos. Não cabe a mim a você transformar nada. Nós não temos esse poder, mas sabemos que o nosso Cristo, Ele pode mudar, Ele pode transformar todas as coisas. É possível aquele que crê. O que está faltando para a igreja, irmãos? Está faltando fé. Uma verdadeira fé. Que por mais que olhe para a situação, parece que não tem mais jeito.
mas acreditamos que o Senhor vai entrar com providências nessa situação. Está faltando fé, irmãos. Quantas pessoas que falam que acreditam no Senhor, que está passando por cada situação, que está se sentindo oprimida, que está se sentindo angustiada, que está se sentindo tão abatida, que fala que acredita. Irmãos, mas e o crer? E o crer no Senhor? Nós precisamos crer, nós precisamos ter essa certeza de que Ele vai fazer algo por nós, porque Ele vai fazer. Olha o que Ele já fez. Olha o que o Senhor já fez por mim e por você. Olha quão grande é esse amor que Ele tem pela mim e pela tua vida. E a igreja dele? Se o Senhor sondar o teu coração aqui nesta noite, o que o Senhor vai encontrar, irmãos? Quantas coisas tem eu e você colocado no nosso coração, irmãos? Quantas coisas tem em nós preocupado e deixado muitas das vezes de dar ao Senhor aquilo que Ele merece em nossas vidas, que é as primícias, que é o primeiro lugar, que é o centro da nossa vontade, irmãos. É isso que nós temos deixado de fazer. Porque o Senhor, Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser exaltado na minha e na tua vida. Mas nós estamos preocupados demais com as coisas deste mundo, irmãos. Não cabe a mim, não cabe a você. É Ele que vai colocar cada qual no teu lugar. A igreja é do Senhor, o povo é do Senhor, é Ele quem comanda tudo nessa terra. Aleluias, glória a Deus. É o povo de Deus que está deixando, irmãos, de acreditar. Está deixando de crer no Senhor Jesus. Está deixando de olhar para a cruz. Está deixando de olhar para o sacrifício que foi feito por mim e por você. Está olhando mais para as tribulações da vida. Está olhando mais para as situações do que pelo sacrifício vivo que desceu dos céus e tomou o meu e o teu lugar, irmãos. Temos que olhar para essa cruz. Temos que olhar para esse sacrifício, porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro, irmãos. Quem te criou foi Ele. Quem te chamou foi Ele. Não fomos nós que escolhemos Ele, não. Foi Ele que escolheu a cada um de nós. E se nós estamos aqui nessa noite é porque Ele te chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos o quanto Deus ama a tua igreja, o quanto Deus ama o teu povo, mas estamos muitas das vezes preocupados demais, dispersos demais, irmãos. Como Deus fala com o teu povo, Deus quer falar com o teu povo, com a tua igreja, mas muitas das vezes não queremos nos posicionar como Ele quer. Não queremos nos colocar na posição como Deus quer de mim e de você. Aleluia, Jesus. Porque é isso que o Senhor quer um sacrifício de nós. E nós muitas das vezes não queremos nos sacrificar. E é mais fácil eu pedir para um, para outro. Oh, Deus maravilhoso, aleluias, do que eu mesmo me posicionar, irmãos. Mas quando nós estivermos diante do Senhor, ninguém vai responder por um e por outro, não, irmãos. É você mesmo que vai responder pelos teus atos diante do Senhor. Não é ninguém, irmãos. Não é ninguém que vai responder, aleluia, diante de Jesus o que você fez e deixou de fazer, não. É você que vai responder. Então, se o Senhor tem te cobrado posicionamento, se o Senhor tem te cobrado uma posição, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso, aleluias. Nós não podemos falar sair só palavras da nossa boca, irmãos. Porque Deus conhece o nosso coração. Quantas pessoas que nós vemos aí que diz ser cristã, que diz acreditar no Senhor, irmãos. Pessoas amaldiçoadas, pessoas com maldição, irmãos. Pessoas que estão perecendo e diz ser cristã. Aleluia, porque não tem coragem de se posicionar, não tem coragem de repreender, irmãos, o inimigo, não tem coragem, aleluia, de não aceitar o que está vivendo. E o inimigo, irmãos, está rindo na cara de muitos que se diz cristão, porque está até com medo do próprio inimigo. Aleluias. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não posso, mas o meu Deus, Ele pode.
Você não pode nada, irmãos, mas o seu Deus, Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Nós temos que ter fé para crer nisso. Para que Ele veio ao mundo? Por que Ele deixou o seu trono de glória e veio morrer no meu e no teu lugar, irmãos? Ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer aquilo que o inimigo estava tentando fazer contra mim e a tua vida. Só que foi fácil para Jesus? Não. Assim que Jesus foi batizado, irmãos, Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi levado ao deserto para quê? Para ser tentado. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus jejuando, Ele teve fome. Porque Ele era homem como eu e você. Ele enfrentou as mesmas paixões, as mesmas dores, as mesmas aflições que eu e você enfrentamos. Então, quando Jesus teve fome, o inimigo, querendo aproveitar aquela fraqueza do Senhor, e começou a oferecer para Ele, irmãos, os pratos. Começou a oferecer para Ele: se você está com fome, você não é o Cristo, faça que essa pedra se transforme em pão. Irmãos, naquele momento, Jesus estava com fome. Jesus estava faminto. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E muitas vezes, quando nós jejuamos, nós achamos que não vamos enfrentar provas. Nós achamos que não vamos enfrentar luta, irmãos. Aí que o inimigo, ele vem com fúria contra mim e com a tua vida. Mas nós temos que entender que se Jesus, o Cristo, Ele desceu na terra, Ele passou tudo o que passou pela mim e pela tua vida, quem dirá nós? Só que Ele nos ensina a crer nele. Por mais que nós passamos, Ele nos ensina a crer. Se acreditar em mim, se confiar em mim, eu estou contigo em toda e qualquer situação. Então, nas nossas fraquezas, é que o inimigo, ele vai querer usar, para nos fazer tirar do foco, nos sair do foco. Que nós olhamos para o Senhor, mas o momento em que nós estamos se sentindo fraco, é onde Ele quer aproveitar essa fraqueza para nos derrubar. Só que o Senhor, Ele nos ensina que é através da palavra. É através da palavra do Senhor que Ele venceu o inimigo, irmãos. É através da palavra, igreja, que nós vamos vencer o adversário. É através da palavra que nós vamos vencer, irmãos. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que colocar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Porque quando nós enfrentamos uma luta, uma tempestade, quando nós enfrentamos um deserto, porque nós vamos passar, nós vencemos o inimigo através da palavra. Não tem outro jeito. Não tem como, irmãos. Como que nós vamos vencer o inimigo se não for através da palavra do Senhor? Se não for através daquilo que o Senhor nos ensinou. Aleluia, Jesus. O Senhor tinha todo o poder para transformar a pedra em pão. Ele tinha todo o poder, irmãos, para pedir que os anjos fossem lá e o servissem. Ele tinha todo esse poder. Mas olha o exemplo que Ele deixa para mim e para você nesta noite, aleluias, que Ele pode todas as coisas, mas Ele preferiu falar que o Senhor, a palavra do Senhor, aleluias, que todas as coisas que Ele passou, Ele venceu através da palavra que sai da boca de Deus. É assim, igreja. A palavra que sai da boca de Deus é que vai nos ajudar a vencer as tribulações. É através da palavra de Deus, irmãos. Vamos ficar firmes na palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos ajuda, irmãos. Aleluias. O que tem roubado, aleluias, a adoração de Deus no seu coração, igreja? O que tem tirado o momento da adoração do Senhor do teu coração, aleluias. O Senhor, Ele é um Deus preocupado com a tua igreja, porque Ele criou o teu povo, é Ele quem criou. Irmãos, Deus criou o homem, como eu já disse aqui, com suas próprias mãos. Mas o homem se perdeu nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Não deixa se perder nos seus desejos, na sua própria vontade, irmãos. Porque isso o Senhor não se agrada, aleluias. E foi aonde Ele olhou para a humanidade e falou: não, o pecado está chegando diante de mim. Eu tenho que destruir essa humanidade. E foi aonde, irmãos, Ele salvou Noé e sua família, porque Ele achou um justo no meio daqueles homens que estava totalmente fora da presença do Senhor.
E foi o povo a qual Deus criou para a sua adoração. E foi o povo a qual Deus criou para ser adorado. Estava totalmente fora daquilo que o Senhor tinha reservado para aquele povo. E o Senhor quis destruir aquele povo. E foi assim que aconteceu. Aleluia, Jesus. Então depois Jesus ele teve que vir para mudar tudo, para transformar tudo, para mostrar para mim e para você, irmãos, que nós conseguimos vencer através da nossa fé. Através de eu e você crer no Senhor Jesus. Quando nós cremos, acreditamos, nós sabemos que nós podemos ir além. Porque não é sempre que vamos estar bem. Não é sempre que tudo vai estar bem. Mas nós, a igreja do Senhor, tem que aprender a crer nele em toda e qualquer situação. Porque sabemos que só Ele tem o poder de quebrar maldição, irmãos. Só Ele que pode transformar essa angústia em alegria. Só Ele que pode te levantar quando você olha para a situação e pensa que não tem mais jeito. É só Ele que pode fazer. Mas não podemos deixar o lugar de Deus ser ocupado com outras coisas. O Senhor, Ele se preocupa com a tua igreja, irmãos, porque Ele está para voltar. Ele está voltando e Ele vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. É a preocupação de Deus para a igreja. Aqui nós sabemos que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a humanidade. Ele amou. Porque todo que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. A vida eterna é o que importa para o cristão, irmãos. Aqui no mundo nós sofreremos tribulação. Aqui no mundo nós vamos passar situações difíceis, sim. Mas e lá na glória é que o Senhor nos espera. Tem um lugar preparado para mim e para você, onde muitos já não se preocupam mais, pastora. Onde muitos já não focam mais na salvação. Onde muitos já não se preocupam, irmãos, em mudar, em se posicionar, para quando Jesus voltar, poder levar para a glória, porque essa é a promessa que o Senhor fez para mim e para você. O que nós temos esperado ainda nesta vida, irmãos? O que nós temos esperado? Não tem a palavra que fala buscar em primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Sabe o que te falta? O Senhor vai acrescentar. Mas é Ele que vai acrescentar, irmãos, no tempo e na hora certa. É Ele que vai fazer por mim e por você. Mas primeiro nós temos que buscar o teu reino, a tua justiça. E as demais coisas Ele acrescenta. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. E Ele se preocupa comigo e com você. A sua criação mais perfeita. O homem a qual Ele criou com suas próprias mãos, irmãos. A igreja precisa entender que a vontade do Senhor é salvar a todos. Mas muitos não estão percebendo, irmãos, a preocupação que o Senhor está com a tua igreja. Não é só, irmãos, vir, não é só estar, é ser igreja. É ser diferente, é entender para que você veio, é entender que o único que tem que ser adorado e exaltado neste lugar é o Senhor Jesus, porque quando nós colocamos, irmãos, a nossa vida, quando nós colocamos a situação nas mãos do Senhor e cremos, nós colhemos milagres. Nós colhemos vitória. E tudo aquilo até que não era para dar certo, começa a dar certo. Porque o Senhor, Ele que transforma a maldição em bênção. Ele transforma, se é a vontade dEle, Ele transforma a maldição em bênção. A partir do momento em qual você crê que Ele tem poder para transformar essa situação a qual você pensa não tem mais jeito, aleluias, você começa a ver a vitória chegar para a tua vida. Aleluia, Jesus. É a preocupação do Senhor, irmãos. Hoje não se vê mais falar de salvação. Hoje não se vê mais falar, irmãos, que o Senhor tem preparado o céu, né, para buscar a tua igreja. Irmãos, nós não vamos ficar aqui não, nós estamos aqui de passagem. Tem um céu que nos espera. Senhor Jesus, Ele veio e nos ensinou como que nós devemos se comportar aqui nessa terra, porque o céu nos espera, irmãos. Ninguém aqui está enganado não. Todos aqui sabemos como que nós devemos andar diante do Senhor, como que nós devemos se comportar para sermos salvos. Mas o que importa para você nesta noite?
O que é mais importante para você nesta noite? É estar com Jesus? É andar com Jesus? Ou é o Senhor resolver essa situação e esse problema? Porque Ele pode resolver um problema e uma situação, logo virá outro. Nós vivemos aqui, irmãos, luta em luta. É uma luta atrás da outra. Nós podemos estar clamando ao Senhor para resolver algum problema, alguma situação. Ele tem poder para resolver. Mas logo lá vem outra luta e outras. Nós vamos também ter que aprender a vencer. Mas qual é o foco da igreja nesta noite? Qual é o teu foco? Você não está nessa campanha em vão. Você tem buscado ao Senhor por algum propósito. Você tem buscado ao Senhor por algo que você quer da parte do Senhor. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei como que você tem entrado por essas portas através dessa campanha. Mas o Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele que te criou. O Senhor foi Ele que te formou e Ele conhece o teu coração. E Ele veio ao mundo para conhecer as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas limitações, porque Ele se fez homem para conhecer as nossas dores. E Ele também passou, irmãos. Então muitas das vezes nós pensamos que ninguém entende. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém entende o que eu estou passando. Mas saiba que o Senhor, Ele entende porque Ele passou. E Ele é o único que não vai nos abandonar. Tenha certeza disso. O único que não vai te abandonar é o Senhor Jesus. Porque Ele te conhece, irmãos. Ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você tem vindo buscar. E Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar essa situação a qual você está passando. Mas nós temos que crer. Porque aquele que crê vai ter a vida eterna. Aleluia, Jesus. Vamos tirar o foco, irmãos, dessa terra. Vamos tirar o nosso foco, aquilo que nos atrapalha. Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para o sacrifício, vamos olhar esse amor de tal maneira. Que amor é esse de tal maneira? Que dá o seu filho. Nós teríamos coragem de dar o nosso filho por alguém? Nós teríamos coragem de dar a nossa vida por amor a alguém, irmãos? Não. Mas Ele deu. E quantas das vezes damos o amor a homens, a pessoas, o amor que é o do Senhor para com nossas vidas? Temos deixado roubar, aleluias, do nosso coração a verdadeira adoração. Estamos preocupados demais com as coisas deste mundo, esquecendo das coisas dos céus, a qual o Senhor está preparando para mim e para você. Olha para o alvo, irmãos, que é Cristo. Olha para o Senhor, irmãos, porque Ele está voltando, para Ele não pegar a igreja desapercebida. Os sinais já estão aí. O Senhor, Ele tem dado sinais ao teu povo. Só não vê quem não quer, irmãos. Não podemos fingir de cego que nós não estamos vendo o que está acontecendo. E muitas das vezes nós achamos que vamos chegar tão longe, né? Como os muito pensam que vai chegar tão longe e não sabemos o dia de amanhã. Mas sabemos que tem um Cristo que nos amou. Mas nós sabemos que tem um Cristo que morreu na cruz por nós. E isso já aconteceu. Mas o nosso dia de amanhã nós não sabemos. Porque o dia de amanhã não pertence a mim. O dia de amanhã não pertence a você. O que Ele já fez por nós, irmãos, Ele fez. E nós não podemos ficar focados nas coisas assim que não aconteceu. Nas coisas em que não, aleluias, conseguimos resolver. Porque não cabe a mim e a você. Quem pode todas as coisas é o teu Senhor. Aquele que te amou primeiro. Aquele que deixou o seu trono de glória para descer na terra. Para morrer no meu e no teu lugar. Ele pode todas as coisas. Aleluias. Não é eu, não é você que vamos mudar a história de ninguém. E resolver problemas de ninguém, irmãos. Tenha isso no teu coração, igreja. Nesse segundo dia de campanha, entenda que a maldição, para ser quebrada, irmãos, tem que ter uma posição minha e tua. Não adianta, irmãos, orar na igreja. Não adianta pedir oração na igreja, irmãos, se você não posicionar dentro da tua casa. Não adianta, irmãos. Nós temos que ter uma posição dentro da nossa casa. Nós temos que entender o que Deus quer para mim e para você.
Porque senão o inimigo, ele sabe onde ele arruma uma brecha para destruir, para deixar você oprimida, para fazer, aleluia, as bagunças dentro do lar, irmãos, e nós não podemos aceitar. Mas enquanto nós não nos posicionamos, o inimigo, ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Mas a partir do momento que você entende, que você crê no Senhor e você se posiciona, aí ele já não pode mais fazer o que ele quer, porque você entende que a vontade do Senhor para a tua vida, aleluias, é que você se posiciona e repreende todo esse mal que se levantou contra a tua vida. Precisa, irmãos, é necessário. Nós temos um Deus que cuida de nós, Ele cuida, Ele guarda a nossa vida. Aleluia, Jesus, entenda que Ele faz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. É eu e você que temos limitado o nosso Deus. É eu e você que temos colocado o limite nele. Porque se nós acreditamos de verdade, se nós profetizarmos, se nós acreditamos, irmãos, não tem como falhar. Não tem como nós errar. Porque é Ele que faz o milagre. É Ele que repreende o mal. É Ele que restaura a tua vida. É Ele que muda a tua história. E nós vamos começar a ver e contemplar as maravilhas que tem o Senhor para fazer na minha e na tua vida. Nós vamos contemplar o que Deus vai fazer na tua vida através dessa campanha. Porque eu creio, irmão, se Deus colocou no coração dos servos dele que precisa de maldição ser quebrada, vai ser quebrada em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Mas confia, irmãos, confia no Deus que quebra a maldição, confia no Deus que muda a história, confia no Deus que transforma. Porque é só Ele que pode todas as coisas nessa terra. É o Senhor. Não se engane. Não se engane. Porque é Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai transformar. É Ele que vai mudar essa situação a qual você está passando. Muitas das vezes olha e pensa, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mas tem. Porque o Senhor, Ele muda a sua história. O Senhor olha, irmãos, para os corações. O Senhor contempla os corações. O homem olha por fora, mas o Senhor conhece o teu coração. E o Senhor sabe a obra linda que Ele tem para fazer na vida de pessoas aqui neste lugar. O Senhor, Ele quer uma posição da minha, da tua parte, para que Ele continue a boa obra que Ele começou. Ele começou uma grande obra, irmãos, e Ele vai terminar. Mas não aceita essa prisão que você está. Não aceita estar passando por esse momento a qual você está, irmãos. Não aceita. Porque você tem um Deus que trabalha em teu favor. Ele trabalha. Você é criação dele. Ele te chamou, ele te escolheu. Então entenda. Usa essa fé que tem dentro do teu coração. Usa essa fé para repreender todo este mal que te rodeia. Porque ele vai fazer essa grande obra a qual você está pedindo para ele. Chega de sofrer. Chega de chorar por esta causa. Você tem um Deus que vai entrar com providência nessa situação. Mas temos que crer, irmãos. Temos que crer. Aleluias, porque Ele faz através da nossa fé. Um Deus que trabalha, Pastor Nilson, ao favor de todos aqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Tem confiado no Senhor? Então Ele trabalha em teu favor. Então Ele está trabalhando em teu favor. Amém? Está olhando para mim e para você. Toda a situação a qual eu e você passamos, Ele está conosco. E Ele te entende porque Ele passou. Tudo que nós passamos, Ele passou também. Ele enfrentou. Não pensa que vai ser fácil. Porque logo depois que Ele jejuou, Ele teve fome e foi tentado justo nele. Nós vamos ser diferentes. Muitas das vezes nós falamos, meu Deus, mal acaba uma prova, lá vem outra. Mal acaba uma luta, já vem outra. Mal acaba uma perseguição, lá vem outra. Irmãos, nós estamos nesse mundo e é assim que vai ser. Até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas temos que entender que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Porque a partir do momento que nós cremos, nós temos quem cuida de nós. E nós temos quem muda a nossa história. Amém, igreja? Então fique com essa palavra no coração.
Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Entenda o amor de Jesus pela tua vida nesta noite. Entenda que o amor dele é incondicional. Um amor verdadeiro. Um amor que nunca vai te trair. Um amor que nunca vai mentir para você, que todos os momentos que você passar, quando você correr para os braços dele, ele vai estar lá de braços abertos. É um amor que nunca vai te julgar pelas suas fraquezas. É um amor que nunca vai te julgar, aleluias, pelas tuas limitações. É um amor tão verdadeiro que está sempre de braços abertos para te receber, irmãos. Muitas das vezes nós nos ocupamos tanto por alguma situação a qual nós passamos, mas esquecemos de olhar para o Senhor, que é tão misericordioso. Olha para o Senhor nesta noite, olha para a cruz, porque é Ele que pode mudar a tua história, é Ele que vai, aleluia, dar um basta nessa situação. E quem escreve uma nova história para a tua vida aqui nesta noite é o Senhor Jesus. Crê no Senhor, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Fecha o teu olho, vamos fazer essa oração comigo em nome do Senhor Jesus. Deus querido e amado Pai, está aqui tua igreja, Senhor. Oh Deus querido e amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, o teu querer. Fala poderosamente com a tua igreja, Senhor, mais e mais, que eu creio, oh Pai, que o Senhor está entrando com providência aqui nesse segundo dia desta campanha, Pai, e qual o Senhor fala da quebra de maldição. Eu creio que o único que tem poder para quebrar maldição, para transformar vidas, para restaurar vidas é o Senhor. Vai bradando poderosamente em cada coração, ó Pai. Vai abrindo os corações deste lugar para entender que a tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Que o Senhor venha usar poderosamente a cada vida, Pai. Que venha entender que o Senhor quer que tenha posicionamento, que o Senhor quer usar cada filho teu, Pai. Quer falar com cada um diretamente, que nós vamos entender, Senhor, que é o tempo de posicionar, que é o tempo de acreditar, que é o tempo de crer no Senhor Jesus, independente da situação. Esse é o tempo de crer, é o tempo de olhar para a situação e crer que por mais que esteja impossível, o Senhor vai mudar a história. E eu oro pela tua igreja, Pai, que haja restauração, que haja renovo, que haja vitória, que haja libertação, que haja poder de Deus neste lugar, ó Pai, e que o Senhor venha fazer a tua vontade, porque essa é a vontade do Senhor, para que ninguém pereça, mas que tenham a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Que as tuas mãos estejam sobre cada um de nós, ó Pai, e que a tua vontade seja feita em nome do Senhor Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Ó glória, aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração nesta noite, amém, igreja? Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.